Você já se sentiu vivo por fora, mas morto por dentro? Talvez você esteja naquela reunião familiar, sorrindo, conversando, mas sentindo um vazio inexplicável. Ou talvez você esteja indo à igreja todos os domingos, cantando os louvores, mas sem sentir a presença de Deus como antes. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje quero conversar com você sobre algo profundo. Algo que muitos de nós experimentamos, mas poucos têm coragem de admitir. A sensação de estar espiritualmente adormecido, de ter perdido o fôlego da vida mesmo quando estamos respirando. Isso tem um nome. É chamado de existir sem viver. E não foi para isso que Cristo morreu por nós. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus não veio apenas para nos dar existência, mas vida plena. Pense comigo, quantas vezes nos contentamos com uma vida cristã medíocre? Fazemos o básico, cumprimos rituais, mas perdemos a paixão, o propósito e a intimidade real com Deus. O que significa verdadeiramente estar vivo em Cristo? Hoje, quero falar com você sobre voltar à vida. Não apenas voltar a respirar, mas voltar a sentir, voltar a amar, voltar a ter esperança, voltar a experimentar Deus de maneira real e transformadora. Vamos fazer uma pausa, respire fundo. Agora quero que você se pergunte com sinceridade: estou realmente vivendo ou apenas existindo? Esta é uma pergunta que pode mudar tudo. Existe uma grande diferença entre estar biologicamente vivo e estar espiritualmente vivo. Muitos de nós estamos funcionando, trabalhando, cumprindo obrigações, mas sem experimentar a vida abundante que Jesus prometeu. Lembra da história de Lázaro? Em João 11, vemos Jesus ressuscitando seu amigo que estava morto há 4 dias. Mas imagine só. E se Lázaro tivesse saído do túmulo apenas para voltar a uma rotina vazia, sem propósito e sem paixão? A ressurreição física não era o fim da história, era o começo de uma nova vida. Da mesma forma, talvez você já tenha experimentado um momento de conversão, um novo nascimento, como Jesus falou para Nicodemos em João 3:3. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas aqui está a pergunta. Depois desse nascer de novo, você continuou crescendo? Ou a rotina, os desafios e as decepções da vida sufocaram lentamente aquela chama inicial? Paulo nos lembra em Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não basta receber a vida, precisamos aprender a viver essa vida diariamente. Antes de falarmos sobre como voltar à vida, precisamos ser honestos sobre os sinais de que algo não está bem em nosso interior. Você reconhece algum desses sinais em sua vida? Apatia espiritual. As coisas de Deus não despertam mais entusiasmo em você. Oração mecânica. Você ora por obrigação, não por desejo. Comparação constante. Você está mais preocupado com a espiritualidade dos outros do que com a sua. Medo paralisante. Você deixa de avançar porque teme o fracasso ou a rejeição. Falta de propósito. Você não consegue enxergar sentido no que faz. Crítica habitual. Você encontra defeitos em tudo e todos. Isolamento. Você se afasta das pessoas e da comunhão. No livro de Apocalipse, Jesus envia uma mensagem poderosa para a igreja de Sardes. Em Apocalipse 3:1-2 ele diz: Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Que alerta impressionante! Eles tinham nome de que viviam. Ou seja, aparentemente estavam bem, tinham uma reputação de vida, mas Jesus, que vê além das aparências, declarou: Estás morto. Quantos de nós estamos vivendo uma vida cristã de aparências? Temos nome de que vivemos, mas por dentro estamos secos, vazios, mortos. Talvez você esteja se sentindo assim agora, e se estiver, quero que saiba, não há vergonha nisso.
Mais importante que apontar a morte é mostrar o caminho para a vida. Antes de falarmos sobre ressurreição, precisamos entender o que nos leva a esse estado de morte interior. Existem algumas causas comuns. Primeiro, o peso das decepções. Quando oramos e não vemos resposta. Quando confiamos e nos sentimos traídos. Quando esperamos e nada acontece. Decepções repetidas podem nos levar a um estado de proteção emocional, onde decidimos não sentir mais para não sofrer novamente. Em Provérbios 13:12, lemos: "A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo realizado é árvore de vida." Quantos corações estão adoecidos por esperanças adiadas? Segundo, o cansaço da jornada. A vida cristã é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E no meio do caminho, podemos simplesmente ficar exaustos. Em Gálatas 6:9, Paulo nos alerta: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos." Terceiro, traumas não processados. Feridas profundas que nunca foram curadas adequadamente podem drenar nossa energia vital. Em Salmos 147:3, temos a promessa: "Ele sara os quebrantados de coração e lhes pensa as feridas." Mas muitos de nós nunca permitimos que esse processo de cura aconteça completamente. Quarto, a rotina sem reflexão. Quando caímos no automatismo espiritual, quando a fé vira apenas um conjunto de hábitos sem significado. É o que acontece quando não renovamos nossa mente, como nos orienta Romanos 12:2. Não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. E quinto, o isolamento. Fomos feitos para viver em comunidade. Quando nos afastamos do corpo de Cristo, começamos a definhar. Hebreus 10:24-25 nos lembra: "E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima." Você se identifica com alguma dessas causas? Talvez com várias delas? Reconhecer o que nos levou à morte interior é o primeiro passo para retornar à vida. Ao falar sobre ressurreição, não posso deixar de lembrar da visão dos ossos secos em Ezequiel 37. Que imagem poderosa! Um vale cheio de ossos completamente secos, sem vida, sem esperança, sem futuro. E Deus pergunta a Ezequiel em Ezequiel 37:3, "Filho do homem, poderão viver estes ossos?" Que pergunta! Humanamente falando, a resposta seria um sonoro não. Mas veja a sabedoria na resposta de Ezequiel: "Senhor Deus, tu o sabes." Ele não limitou o poder de Deus com sua incredulidade, mas também não fingiu ter uma fé que não sentia naquele momento. E então vem a parte mais impressionante. Deus não ressuscita aqueles ossos diretamente. Em vez disso, ele diz a Ezequiel em Ezequiel 37:4, "Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor." Deus usa a voz humana, a palavra profética, para trazer vida novamente. E o profeta obedece. Ele fala aos ossos e acontece algo extraordinário. Os ossos começam a se juntar, surgem tendões, carne, pele, mas ainda faltava o sopro da vida. E novamente Deus ordena a Ezequiel que profetize, desta vez ao Espírito, para que entre naqueles corpos e lhes dê vida. E quando ele obedece, aquele exército morto se levanta, vivo, restaurado, poderoso. Quero dizer a você hoje, Deus pode ressuscitar qualquer área morta em sua vida. Não importa há quanto tempo você esteja seco, vazio, desanimado. O poder que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em você, como está escrito em Romanos 8:11. "E, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita." O mesmo poder que levantou Jesus do túmulo pode restaurar seu casamento, pode renovar sua paixão pelo ministério,
Pode curar suas feridas emocionais, pode devolver sua alegria, pode reacender sua intimidade com Deus. Mas assim como na visão de Ezequiel, algo é necessário de nossa parte. Temos que ouvir a palavra e responder a ela. Agora, vamos falar sobre passos práticos para sair da morte espiritual. Como podemos cooperar com Deus nesse processo de ressurreição interior? Primeiro passo: admita a verdade. Pare de fingir. Pare de disfarçar. Pare de manter aparências. Davi nos dá um exemplo poderoso no Salmo 32, 3 e 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Seja honesto com Deus sobre seu estado espiritual. Ele já sabe, mas sua confissão abre a porta para a cura. Segundo passo: busque a raiz do problema. Por que você chegou a esse estado de morte interior? Foi uma decepção específica? Um relacionamento tóxico? Uma escolha errada que você fez? Um padrão antigo de comportamento? Provérbios 4:23 nos adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Precisamos examinar o coração para encontrar o que bloqueou as fontes da vida. Terceiro passo: renove sua mente com a verdade. Muitas vezes, a morte interior vem de crenças falsas sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre a vida. A verdade tem poder libertador. Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Identifique as mentiras que você tem acreditado e substitua-as pela verdade da palavra de Deus. Se você tem acreditado que Deus o abandonou, lembre-se de Hebreus 13:5. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quarto passo: retorne à sua primeira obra. Em Apocalipse 2:4-5, Jesus diz à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O que despertou sua fé no início? Que práticas espirituais o conectavam profundamente com Deus? Volte a elas com uma nova intencionalidade. Quinto passo: reconcilie-se onde for necessário. Às vezes, o que bloqueia nossa vida espiritual são relacionamentos quebrados. Em Mateus 5:23-24, Jesus ensina: se você estiver apresentando sua oferta no altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. A vida abundante flui melhor em relacionamentos saudáveis. Sexto passo: reconecte-se com a comunidade. Ninguém foi feito para viver a fé sozinho. Precisamos uns dos outros. Em Eclesiastes 4:9-10, lemos: é melhor haver dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Encontre pessoas que possam caminhar com você, que possam orar por você, que possam falar verdade em sua vida. E sétimo passo: permita-se sonhar novamente. A morte espiritual muitas vezes vem acompanhada da morte dos sonhos. Permita que Deus plante novos sonhos em seu coração. Em Jeremias 29:11, ele promete: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus quer restaurar não apenas sua vida espiritual, mas também sua visão de futuro. Quando permitimos que Deus nos ressuscite interiormente, coisas extraordinárias começam a acontecer. Primeiro, recuperamos nossa sensibilidade espiritual. Voltamos a discernir a voz de Deus, a sentir sua presença, a perceber sua direção. Em João 10:27, Jesus afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Segundo,
Recuperamos nossa capacidade de amar. O amor é o maior indicador de vida espiritual. João nos diz em 1 João 3,14: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Terceiro, recuperamos nossa autoridade espiritual. Em Lucas 10,19, Jesus disse: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando estamos mortos por dentro, não exercemos essa autoridade. Quando voltamos à vida, começamos a ver o poder de Deus fluindo através de nós. Quarto, recuperamos nossa alegria. Não uma felicidade superficial baseada em circunstâncias, mas a alegria profunda que vem do Senhor. Como diz Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. E quinto, recuperamos nosso propósito. Começamos a entender que fomos criados para algo maior, algo que transcende nossa existência cotidiana. Em Efésios 2:10, Paulo declara: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você consegue imaginar sua vida com todos esses elementos restaurados? Essa é a vida abundante que Jesus veio nos dar. Tão importante quanto voltar à vida é permanecer vivo. Como podemos evitar cair novamente no estado de morte espiritual? A resposta está em desenvolver hábitos de vida. Em João 15:4-5, Jesus ensina: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A chave é permanecer conectado à fonte da vida. Isso significa desenvolver disciplinas espirituais consistentes, tempo diário na palavra, não apenas lendo, mas meditando e aplicando. Oração regular, não apenas falando, mas também ouvindo. Comunhão com outros cristãos, não apenas em encontros formais, mas em relacionamentos genuínos. Serviço aos outros, não por obrigação, mas por amor. Adoração constante, não apenas em momentos designados, mas como estilo de vida. Em Filipenses 3:12-14, Paulo nos dá um exemplo poderoso dessa perseverança. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o segredo: prosseguir, continuar avançando, não se definir pelos fracassos do passado, não se contentar com as vitórias já conquistadas, manter os olhos no alvo. Quero que você pare agora e pense, em uma escala de 1 a 10, quão vivo você se sente espiritualmente. Seja honesto consigo mesmo. Se você está abaixo de 5, saiba que Deus quer restaurar sua vida completamente. Ele é especialista em ressurreição. Se você está acima de 5, pergunte a si mesmo: o que tenho feito para manter essa vitalidade? E como posso ajudar outros a encontrarem o mesmo? Pai Celestial, Tu és o Deus da vida. Tu criaste todas as coisas, e em Ti todas as coisas subsistem. Tu enviaste Jesus para que tivéssemos vida, e vida em abundância. Hoje, reconhecemos as áreas em nossas vidas que estão mortas ou adormecidas. Áreas onde perdemos a paixão, a esperança, a fé. Em nome de Jesus, o ressurreto, pedimos que Teu sopro de vida alcance cada canto do nosso ser, ressuscita nossos sonhos mortos, restaura nossa paixão, renova nossa fé. Assim como Tu chamaste Lázaro para fora do túmulo, chama-nos para fora de nossas zonas de conforto, de nossos esconderijos de medo, de nossas prisões de amargura. Dá-nos coragem para sermos honestos sobre nosso estado espiritual,
sabedoria para identificar as raízes dos problemas e disposição para fazer as mudanças necessárias. E mais que tudo, ajuda-nos a permanecer conectados a Ti, a videira verdadeira, para que produzamos frutos abundantes e duradouros. Em nome de Jesus, que venceu a morte e vive para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final da nossa conversa, mas espero que seja apenas o começo da sua jornada de volta à vida. Lembre-se, não importa há quanto tempo você esteja espiritualmente adormecido, não importa o quão profundo seja seu desânimo, não importa quantas decepções você tenha enfrentado, o Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos pode ressuscitar qualquer área da sua vida. Não se contente com uma existência medíocre quando Cristo oferece vida abundante. Não se conforme com um cristianismo superficial quando há profundezas de intimidade com Deus para explorar. Hoje mesmo, dê um passo concreto em direção à vida plena. Identifique uma área morta em sua vida espiritual. Converse honestamente com Deus sobre ela. Escolha um dos passos que compartilhei e comece a aplicá-lo esta semana. Compartilhe sua jornada com alguém de confiança que possa orar por você e apoiá-lo. E lembre-se das palavras de Jesus em João 11, 25, 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim nunca morrerá. Que você experimente essa ressurreição hoje mesmo, que você volte a viver, não apenas a existir, na plenitude que Deus planejou para você. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa voltar à vida. Até nosso próximo encontro, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. O Deus da vida te abençoe.